Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez, apesar de distantes fisicamente, mas unidos em espírito, para refletirmos e estudarmos o Evangelho do Cristo. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido de amor, gratidão, Pai amado, por essa oportunidade bendita de podermos estudar estas palavras de luz, de podermos sentir estes ensinamentos. Nós rogamos, Pai querido, por todo o planeta Terra, para que os trabalhadores, as equipes da Fraternidade Universal possam visitar cada lar, possam visitar principalmente os grandes governadores, presidentes, todos aqueles responsáveis por conduzir as coletividades, para que também, imantados nessa vibração de amor e de paz, possam promover a todos aqueles pelos quais eles são responsáveis o estímulo de seguir no caminho do amor. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos encarnados na terra do Evangelho, na terra do Cruzeiro, nesse imenso Brasil. Mestre amado, rogamos a Tua permissão para o início desses trabalhos de hoje, que as equipes espirituais possam estar junto a cada um dos irmãos que agora nos acompanham e nos ouvem, fluidificando as águas, balsamizando o coração e inspirando os pensamentos e sentimentos para que esta palavra caia em terra fértil e possa crescer e dar frutos de paz. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente nos itens 13, 14 e 15, intitulados Coragem da Fé. Nós separamos aqui duas passagens evangélicas para nossa reflexão. A primeira dela está no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que está nos céus. O outro trecho está em Lucas, no capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Coragem da fé. O que significa reconhecer e confessar Jesus? É ser capaz de seguir os ensinamentos de Jesus, sem medo da opinião contrária à nossa fé. Então nós precisamos, para reconhecer e confessar Jesus, nós precisamos estar seguindo os ensinamentos de Jesus, sem medo do que o outro vai pensar. Hoje nós, a maioria de nós, escondemos qual é a nossa religião. Não falamos de Deus, evitamos falar sobre religião. Tem até um ditado que se diz, religião e política não se discute. Por quê? A gente usa esse ditado popular. Porque dá discussão.
porque um pensa diferente do outro, porque cada um quer defender o que a sua igreja, o que a sua igreja coloca, né? A crença que a sua igreja coloca, os valores que a sua igreja coloca. E a nossa igreja é uma só. Os ensinamentos de Jesus é para qualquer igreja, seja qualquer templo religioso cristão, é a mesma coisa. Só que cada um quer defender da sua maneira, né? Cada um acha que o seu é mais certo, o outro é menos certo. Será que existe isso? Se todos estão seguindo os ensinamentos de Jesus? Ou são apenas opiniões que os homens colocam em seus templos, né? Porque o templo não é de Deus. Os ensinamentos de Jesus estão em qualquer lugar. Mas os templos, cada um defende o seu templo religioso. Então nós precisamos sim confessar Deus, confessar os ensinamentos de Jesus, seguindo o que Ele fez. Para isso, sabemos que é necessário ajustar as nossas más tendências. Então, para seguir os ensinamentos de Jesus, o que nós precisamos? Nós precisamos ajustar as nossas más tendências. E elas são inúmeras, né? Quanto apego que nós temos aos bens materiais. Quanta vergonha que temos de professar a nossa fé em público para que não sejamos julgados, não sejamos ridicularizados, né? Quantos de nós nos apegamos aos bens materiais, esquecendo que o maior bem é o espiritual? A necessidade de ter cada vez mais, nos cega a ponto da gente esquecer que Deus não pede isso para nós. Deus pede para que a gente seja bom, seja fraterno, seja amigo, seja companheiro. Mas infelizmente nós ainda estamos querendo ter casa, ter carro, ter filho, sempre ter mais, né? Porque isso nos leva ao poder. O poder de estar acima do outro, porque eu tenho mais bens, eu tenho mais carro, eu tenho mansão, eu tenho empresa, eu tenho. Então, esse ter o poder, essa dominar, né? Isso nos cega. Enquanto estamos querendo ter, esquecemos de Deus, né? Buscamos também a superioridade, queremos estar sempre por cima, ser o último a dar a palavra, o que sabe tudo. Estamos sempre superior, sempre sabe mais. Eu sempre sei mais que o outro. Essa superioridade não está nos ensinamentos de Jesus. Está na materialidade, no que nós queremos neste mundo material. Seguimos pelos vícios. Quantos vícios nós carregamos, né? Nós somos escravos das aparências sociais, nós precisamos estar igual a todos, seguindo a moda, seguindo os estilos, seguindo o que todos promovem, seguindo o que a TV coloca, seguindo os padrões de beleza. Aí seguimos ao cultuar o corpo, o corpo tem que ter um padrão. Seguimos, tudo isso são apenas coisas dos nossos bens materiais. Não é isso que Jesus pediu. Mas cultuamos o corpo, a luxúria, né? Os vícios da comida, do álcool, da vaidade, do orgulho, da ciúmes, possessividade. Nós somos possessivos, porque nós queremos ter o outro. Nós queremos ter o filho, a mãe, o pai, tudo é meu. É meu pai, é minha mãe, é minha casa, meu carro, minha moto. Essa possessividade que nós temos nos bens materiais nos cega diante dos bens que Jesus tem nos mostrado. Então, para eu reconhecer e confessar Jesus, eu preciso realmente estar alinhado com os ensinamentos de Jesus. O que é necessário para que eu faça? É necessário para que eu mude a minha vibração, para que eu mude meus interesses, né? Quando aceitamos Jesus e vivenciamos os seus ensinamentos, estamos confessando a nossa fé. O que nos faz mudar nossos sentimentos,
Então, a partir do momento que realmente aceitamos Jesus e vivenciamos seus ensinamentos, mudamos a nossa vibração, mudamos os nossos sentimentos, porque nós vamos realmente seguir Jesus amando o próximo como a nós mesmos. Nós vamos fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Então nós vamos mudando a nossa postura, nós vamos mudando os nossos sentimentos com relação ao outro. E nossa conduta, quando mudamos, nós causamos estranheza às pessoas que estão ao nosso lado. Então, a partir do momento que nós buscamos vivenciar os ensinamentos de Jesus, em nossa família já aparecem as diferenças. E aí um já começa a comentar, o outro começa a comentar, e aí a gente vai vendo o quanto a gente está diferente. Nós não temos mais os interesses materiais que a maioria tem. Nós buscamos outro meio social, nós buscamos viver de maneira diferente. Nós não queremos mais os prazeres mundanos, os prazeres artificiais. Nós vamos mudando a nossa postura. Isso causa estranheza em nossa família, em nossos amigos, né? O nosso meio social vai percebendo que estamos diferentes. Então, quando vivenciamos Jesus, nós passamos a dar valor ao sentimento de amor, de fraternidade. Então, nós buscamos outros valores. E esses valores, às vezes, é diferente do que o colega, do que o amigo, do que o primo, do que o tio, o amigo. Por quê? Porque nós buscamos Jesus. E quando buscamos, a nossa conduta muda. Os nossos sentimentos, as nossas vibrações de amor mudam. Então passamos a demonstrar. Então para isso, demonstrando no esforço de vivenciar Jesus, na fé, a nossa fé, nós vamos demonstrando nosso esforço no dia a dia. Vivenciar no dia a dia é muito difícil. É muito difícil estar o tempo todo vivenciando os ensinamentos de Jesus na sociedade onde estamos. Então, o tempo todo estamos sempre em contexto, né? Contestando, sendo julgado, sendo apontado. Quantas vezes escondemos a nossa religião para que não sejamos julgados, não sejamos questionados? Quantas vezes nos mantemos no anonimato, principalmente nós que somos espíritas, para que não sejamos julgados, para que não sejamos vistos com um mau olhar, porque a maioria das pessoas pensa, espírita, faz mal, faz macumba, busca o mal, o espírito é do mal. Não tem ideia do que é ser espírita. Nós somos julgados, condenados por coisas que as pessoas não sabem, não conhecem. Então, para que a gente possa conhecer, é só ler o Evangelho, é só estudar. Não somos diferentes em nada quando buscamos em Jesus. Nenhuma religião é diferente quando busca os ensinamentos de Jesus. Muda o nome do templo, mas não muda o que Jesus nos ensinou. Não muda a forma que temos que vivenciar no dia a dia os ensinamentos de Jesus. Então, quando mudamos a nossa conduta, nós passamos a irradiar paz, equilíbrio, serenidade. Por quê? Mesmo quando não somos compreendidos, quando não somos julgados pela nossa religião, ou somos julgados porque estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, nós não ficamos irritados, nós não tentamos justificar, nós apenas aceitamos. Nós temos que aceitar a opinião do outro, seja ela qual for. Se ela não entende ainda os ensinamentos de Jesus, um dia ela vai entender. Por que vou discutir? Por que vou perder a minha paz, o meu desequilíbrio, tentando fazer o outro entender? Não há necessidade. Apenas demonstrar pela conduta. Usando o tempo, nós precisamos usar o nosso tempo em aprendizagem de valores morais, seguindo os exemplos de Jesus e deixando a futilidade de lado.
ela vai ficar em segundo plano. Então, quando buscamos aprender os valores morais que Jesus tem nos demonstrado, nós não vamos brigar com o outro porque o outro não me compreende, ou porque não segue o que eu sigo, ou porque ele não compreende o que Jesus veio nos ensinar. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem, cada um tem o seu momento de compreender. E aí eu vou seguindo, aceitando e respeitando o outro. Se o outro não respeita a minha forma de pensar, não tem problema. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem, o seu tempo de acordar. E aí nós chegamos. Quantas vezes negamos Jesus? Quantas vezes em nossa vida nós negamos Jesus? Nós negamos Jesus o tempo todo, para que a gente seja aceito, né? Quando estamos em grupo, então negamos Jesus quando estamos em grupo, maldizendo o irmão. Quando nós estamos numa rodinha de pessoas que todos estão falando do chefe, vamos colocar o chefe ou aquele colega que é difícil, e todos falam dos seus defeitos, né? Fica cultivando ali a maledicência, fica cultivando, e aí ele se torna coletivo, né? Todos falam da mesma pessoa, todos falam dos seus defeitos, das suas imperfeições, do que errou, do que deixou de fazer, do que fez. E ali a gente vai cultivando a maledicência. Nós ali vamos cultivando aquela energia ruim. Nesse momento estamos negando Jesus. Quando aceitamos os vícios para ser aceito num grupo, quantas vezes nós passamos por situações, às vezes o grupo, para ser aceito no grupo, então entramos nos vícios. Porque todos bebem, então vamos beber também. Se todos naquele grupo tomam bebida alcoólica e eu não tomo, eu vou tomar porque para ser aceito no grupo. Estou negando Jesus nesse momento, porque eu não preciso do álcool para ser feliz. Eu não preciso do álcool para ser aceito. Eu não preciso desses vícios para ser querido, para ser amado, para amar, para respeitar. Infelizmente, nós nos deixamos levar, né? Negamos Jesus quando escolhemos os bens materiais antes dos espirituais. Então, quando buscamos os bens materiais o tempo todo, nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus. E aí deixamos de quê? De conhecer quais são os bens espirituais, que são eternos. Os bens materiais ficam quando não temos nem o corpo é nosso. Quando o corpo ele desencarna, ele fica, ele vai para a terra, ele acabou. Agora o espírito não, o espírito é eterno. Todo conhecimento o espírito leva, todos os valores, todos os sentimentos vão com o espírito. Negamos Jesus quando ignoramos um irmão em desespero, quando nos deparamos com situações de irmãos em desespero, às vezes faltando alimento, às vezes faltando abrigo, ou às vezes faltando atenção, ou precisando de alguém que o ouça, que o afague, que o dê um ombro, ou que dê os ouvidos para que ele possa falar, para que ele possa desabafar. Quantas vezes deparamos com irmãos em desespero por se sentir só, por necessitar ter alguém ao seu lado apenas para te ouvir, apenas para te falar, estou aqui, pode contar comigo. Nós negamos Jesus quando desrespeitamos um irmão que pensa contrário do que eu penso, que tem valores contrários dos meus valores, das minhas crenças. Então, quando nós desrespeitamos um irmão, porque as suas crenças, os seus valores são diferentes, nós estamos negando Jesus, porque Jesus em nenhum momento fez isso. Em nenhum momento Jesus deixou de ouvir, deixou de entender aqueles que o caluniaram, aqueles que o desprezaram, aqueles que não compreendiam os seus ensinamentos, né? E aí,
nós precisamos estar atento ao que Jesus vem nos trazer. No Evangelho é claro, só precisamos entender e seguir. O discípulo não é reconhecido pela sua religião, mas por sua conduta espelhada em Jesus. Então não é a religião que faz o discípulo. Então o discípulo ele não é reconhecido pela religião essa ou aquela, mas ele é reconhecido pela sua conduta semelhante à de Jesus, seguindo Jesus, né? Ninguém conhece Jesus sem realizar mudanças. Então, para que possamos conhecer Jesus e seguir Jesus, precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mudar os nossos sentimentos, principalmente nossos sentimentos. E essa mudança, ela é clara em todos os ensinamentos de Jesus. Nós temos alguns exemplos de quem realmente reconheceu Jesus e mudou. Nós temos Zaqueu, olha o exemplo de Zaqueu. Quanto que Zaqueu quis ser visto por Jesus, ser reconhecido. Quanto ele quis professar a sua fé, reconhecer e confessar que ele acreditava em Jesus, que ele seguia Jesus à sua maneira. Quantos irmãos que ele ajudava, que ele dava emprego, que ele acolhia, que ele amparava, mesmo a maioria não sabendo. Então ele fazia a sua ação, a sua boa ação, não era para que todos vissem. Ele fazia em seu lar, em seu grupo de trabalho. Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, quanto ele fez, quanto ele mudou, quantas mudanças ele sofreu para seguir Jesus. Olha o discípulo que Paulo de Tarso se tornou. Porque quando ele era Saulo, ele perseguia Jesus. E ele mudou, ele enxergou, ele conheceu o ensinamento de Jesus, ele vivenciou, ele propagou os ensinamentos de Jesus em sua conduta, em sua postura, demonstrando, vivenciando. Maria de Madalena também mudou a sua postura, a sua conduta, os seus sentimentos. Então é necessário, para que a gente realmente siga Jesus, é necessário que mudamos a nossa forma de ser, que procuramos buscar, deixar os desejos materiais, os interesses materiais de lado, e realmente buscando os ensinamentos, buscando em Jesus a força, a sabedoria, seguindo em Jesus. Para seguir Jesus não é fácil. Porque nós sabemos que seremos julgados, seremos condenados, seremos incompreendidos. Mas para seguir Jesus precisamos mudar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec ressalta que Jesus se dirigia também aos espíritas. Por quê? Se há hoje no Brasil um respeito maior pelas ideias religiosas do que antes, isso é consequência dos exemplos dos seus pioneiros, que estudou, que colocou em prática essa doutrina. Mas ainda existe muitos espíritas que se escondem, que estão escondindo, se escondem, não falam que são espíritas, para não ser julgados, para não ser condenados, ou para não ter que justificar, ou por medo, por insegurança, por fragilidade. Quantos ainda não propaga a sua fé em Deus, porque não quer ser julgado, não quer ser avaliado, O espírita de hoje e de todos os tempos tem o dever de sentir, pensar e agir, de acordo com esses princípios, com os princípios de Jesus, demonstrando sua coragem nas reações de confiança, nas dificuldades e vicissitudes da vida, que passamos por todas elas, nessa demonstração de fé em Deus e fé nos homens. Então é necessário realmente que mudamos, Nós precisamos sentir, agir de acordo com os princípios de Jesus. E precisamos ter muita coragem
para realmente seguir esses ensinamentos de Jesus. Porque não é fácil, não foi fácil no passado, não será fácil para nós. Porque nós precisamos realmente confessar a nossa fé. Não a fé egoísta, a fé cega, mas a fé verdadeira. A fé realmente a fé raciocinada, dentro dos princípios de Jesus. Para fechar essa parte, eu vou fazer uma leitura do livro da Alzira Bessa, Assistência Fraterna. No capítulo 19, que diz assim: só depois que o tempo passa é que valorizamos a oportunidade. Só depois da chuva fina é que percebemos o seu valor para o solo. Só depois que o trabalho cresce, sentimos a sua beleza. Só depois que os amigos se vão é que percebemos o valor da convivência. Só depois, apenas depois, que a existência transfere de posição é que o espírito acorda. Só depois que a tempestade termina, percebemos o prejuízo. Só depois que perdemos a oportunidade do trabalho é que choramos o amparo. Só depois, muito choro e dor, é que rogamos nova existência. Educação para sentir o valor de servir, enquanto as ilusões fantásticas do mundo coroam o pensamento de brilho. Não temos a coragem de perceber o quanto esse brilho ofusca a luz da verdade. Só depois, bem depois de tudo ter passado, é que acordamos, bem depois do sono profundo de nossa indiferença, é que percebemos o valor da vigilância. Depois, bem depois, sentimos o belo e o esplendor que a luz de Jesus nos traz. Só depois desse grande percurso é que entendemos o que seja caminhar no amor. Mestre Jesus, neste momento só temos que agradecer. Agradecer pelo amparo, pelo socorro. Agradecer por este país que nos acolhe e nos ampara. Agradecer, Senhor, por todos os nossos colaboradores. Agradecer a toda a espiritualidade que nos ampara e nos socorre. Agradecer a toda a equipe médica que tem trabalhado incessantemente, socorrendo e amparando todos os nossos irmãos. Agradecer a todos aqueles, Senhor, que têm empenhado para que esta vacina venha a todos nós. Agradecer, Senhor, pela bênção da fé, pela bênção de acreditar em Ti todos os instantes e saber, Senhor, que tudo isso vai passar, que uma nova era virá, que novos horizontes irão despertar, que o nosso ser estaremos, Senhor, voltado a Ti a todos os instantes, que mais uma vez estaremos agradecendo a Ti e mais uma vez diremos: obrigada, Senhor, pela oportunidade de hoje e sempre, que esteja sempre em nossos pensamentos e em nossos corações, que a Sua luz de amor possa amparar todo o nosso planeta Terra, levando paz, harmonia e muita luz de amor. Que assim seja.